Pronto. Então, agora que nós já aprendemos com a Carmen que esses pulos que a ciência chama como pulos, que na realidade foram a imigração de outros espíritos, de outros orbes, alguns que a gente conhece pelos livros que a gente tem, que a gente dispõe, e outros talvez que a gente nem conheça, né? Mas foram espíritos que vieram exatamente para ajudar, fosse por missão ou fosse por resgate, ou expiação, né? Ajudar na evolução do nosso planeta. Mas, com certeza, como o próprio livro dos Espíritos fala, tem aqueles espíritos que sempre tiveram o seu princípio, a evolução do seu princípio inteligente na Terra. O que esses imigrantes fizeram, né, foi nos ajudar no sentido de melhorar, vamos dizer assim, eu acho que a gente até pode usar essa expressão, eles trouxeram, provavelmente, até genes mais desenvolvidos, né, que nos permitiram, pelo menos, que houvesse um melhor desenvolvimento do cérebro na medida que eles foram encarnando e trouxeram essas características no seu perispírito, né, que quando interagiu com os genes aqui da Terra, ajudou no seu processo evolutivo também, com certeza. Mas, assim, continuando, a gente pode afirmar que o convívio com a natureza foi a primeira escola para o homem. E convivendo com as plantas e os animais e com os outros homens, ele aprendeu o nascer, o viver, o morrer, e intuiu que havia o renascer, né? E o que a gente sabe é que entre 30 e 35 mil anos atrás, houve uma acentuada evolução cultural, melhora das técnicas de caça, aperfeiçoamento, isso faz parte da própria história do homem, né? Aperfeiçoou até as técnicas de guerra e um início de uma vida social organizada. Inicialmente se organizaram em pequenos agrupamentos familiares, unidos eles conseguiam mais alimentos, melhor defesa do seu território, eles eram geralmente liderados pelos mais fortes do grupo. Com o crescimento dos grupos se formaram as aldeias e os povoados pequenos. Era necessário aprender por si mesmo, estimulando pelo erro e acerto o desenvolvimento do raciocínio. Quanto mais raciocínio, mais conhecimentos iam acumulando e mais desenvolviam as suas células cerebrais e a sua inteligência. Então, esse é todo um processo, é um ciclo que te leva, uma coisa vai te acrescentando a outra. E, assim, se calcula que essa data, 12 mil anos, ela provavelmente não é uma idade 100% correta, porque a gente sabe que tem civilizações, como a chinesa, que talvez até ultrapassem esse tempo. Mas, assim, oficialmente, né, em 12 mil anos surgiram os povos que exerciam a agricultura, né, que tinham conhecimentos melhores das técnicas de agricultura, na domesticação de animais, e além de irem criando instrumentos de trabalho que lhe permitiam melhor arar a terra, melhor, eles foram adquirindo conhecimentos ou intuindo, né, conhecimentos de como eles poderiam melhorar a provisão de alimentos. E com o tempo, o próprio homem foi criando as diferenças sociais, que à medida que ele ia interagindo com o meio em que vivia, né, com aqueles que faziam parte da sua comunidade e consigo mesmo. Então, os mais inteligentes iam se considerando donos da terra, iam assumindo as lideranças, daí veio a ideia dos reis, né? O homem, então, assim, eles passavam a liderar e, com isso, eles passaram também a criar as diferenças sociais, né? Geralmente havia o rei, a parte religiosa, que sempre acompanhou o homem, os que eram os parentes, os amigos do rei, que seriam a parte da nobreza, e o povo mesmo, que fazia o trabalho, né? Mas que trabalhava mesmo, fazia todo o trabalho manual. Com essa, sim, a gente já foi o iniciozinho em que o homem começou a acumular méritos, mas também começou a acumular dívidas,
E, provavelmente, em toda essa fase, essa criação de uma hierarquia na sociedade, a gente foi criando mais dívidas até do que méritos. Porque, assim, as terras que eram mais férteis, geralmente aquelas que tinham bons rios ou que ficavam às margens do rio, que permitiam regar bem as plantações, eles tinham melhores colheitas. E isso levou o quê? A criar a disputa por esses terrenos, por essas regiões. Começaram as invasões, as brigas, né? E aí, por outro lado, aquela característica humana do egoísmo, que é uma característica que a gente traz desde o início da vida na Terra, numa fase em que o egoísmo até era importante para a sobrevivência, os homens passaram a querer armazenar o que eles consideravam de mais valor, né? Não só os alimentos, mas sal, os metais, né? O ouro. E, infelizmente, eles também começaram a buscar a mão de obra barata. Então, geralmente, você tinha aquela aldeia que estava progredindo muito bem, porque tinha uma boa irrigação de suas terras, outros, né? outra aldeia, outro povoado, começava a ficar de olho naquelas terras, invadia, e aí aproveitava, botava aquele povoado que ele invadiu, pegava os homens daquele povoado para trabalharem, então, para eles. Então, eles começaram também a escravizar para ter uma mão de obra barata. Esses conflitos, né, entre esses povoados exigiram uma organização de proteção. Então, surgiram os exércitos acarretando custos que deveriam ser pagos por quem? Pelo povo que trabalhava, né? Então, se eles trabalhavam, se eles tinham algum rendimento pelo seu trabalho, eles deveriam custear a defesa. Me lembrei até das milícias, né? Se devia custear a sua defesa, mesmo que isso fosse um valor exorbitante. Você deixava de ter direito àquele seu pedaço de terra se você não pudesse, de alguma maneira, fosse com a colheita, pagar por a sua proteção. Com essa nova organização militar, os pequenos povoados eles passaram a se unir. Alguns por vontade própria, alguns se uniram para melhorar a sua defesa, ou contra a sua vontade, quando acontecia isso que eu falei, quando um dominava o outro e, às vezes, tratava aquelas pessoas como seus escravos. Mas, lógico que, com o tempo, a união dos povoados formou cidades, que levaram à formação de reinos e impérios que se espalharam pelos continentes. E a religião? Vocês viram que naquelas primeiras organizações de sociedade já havia a figura do religioso, que existiu praticamente em todas as populações desde o início da vida na Terra, né? Sempre havia aquele homem ou aquela mulher que poderia ser considerado talvez como um intermediário entre um mundo que era desconhecido e o mundo em que eles viviam. Então, a religião, na realidade, ela faz parte da própria evolução do homem, porque o homem sempre buscou, fora de si mesmo, uma força superior que pudesse influenciar na sua própria vida. Então, o que para ele era desconhecido, como o sol, a lua, como é que podia, durante o sol iluminava, de repente desaparecia, vinha a lua. Então, eles só poderiam ser o quê? Eles só poderiam ser deuses, né? As forças da natureza, aí você teria os deuses bons e os deuses maus. As forças da natureza que incendiavam as florestas ou que poderiam matar ou destruir, acabar com uma colheita, então esses eram os deuses do mal. Do mesmo jeito que adoravam as pedras, o carvalho, porque era uma árvore forte que atravessava gerações, quer dizer, o homem nascia, o carvalho estava lá, morria e o carvalho estava lá, então eles passavam a admirar aquilo que eles consideravam que tinha alguma coisa além da compreensão deles, né? Com o desenvolvimento mental, então, do ser humano, fundiu-se essa experiência e a imaginação e foi criada, então, a mitologia. A mitologia, com suas divindades repletas de poderes extra-humanos, né? Então, se tinha o deus Inca do Sol, a deusa grega da Lua, tinha os deuses gregos. Então, na verdade, assim, de outras sociedades daquela época, outras culturas daquela época, né? Então, assim,
O homem sempre foi buscando uma explicação extraterrena, talvez até a imigração, né, que veio de outros mundos, eles tivessem uma noção de religião, mas que, como encarnados, eles não conseguiam explicá-la, a não ser sobre as experiências que eles tinham daquela própria vida. Então, assim, com isso se criou as religiões, o culto, junto a esses fenômenos, criaram as crenças. E o conjunto de crenças organizadas, então, deram origem às religiões. Cada povoado, conforme o sucesso de suas crenças, passou a atribuir maior ou menor importância à sua religião, ou ao seu Deus, ou ao seu espírito protetor, né? Para eles, ele passava a ser venerado como um pai, né? Registrado mesmo, escrito, o que se tem, né? O registro escrito de religião mais antigo que se tem é o Código dos Vedas, né? São 4 textos escritos em sânscrito, provavelmente 1500 a.C., é a mais antiga literatura da língua indo-europeia. Ele é formado de mantras, hinos, orações e por textos que exploram aspectos filosóficos de tradição ritual e narrativas, né? A gente lembra que a cultura religiosa do Oriente, ela já era uma cultura espiritualista, já era uma cultura que acreditava no progresso dos espíritos e na evolução e na vida após a morte. Então, assim, nos Vedas já se encontra o registro da existência da vida após a morte, né? Da vida dos espíritos, né? Então, eles diziam vou ler aqui porque ele não está dando para ler, os espíritos dos antepassados, no estado invisível, acompanham certos brahmanes, que eram os religiosos, convidados para cerimônias em comemoração dos mortos, sobre uma forma aérea, quer dizer, eles viam, né, quem tinha a vidência via que junto aos brahmanes, quando eles faziam essas reuniões de comemoração dos mortos, esses espíritos apareciam e ficavam ao lado dos brahmanes. Então, assim, é um registro que, pelo menos no Oriente, havia a noção da vida após morte, da vida do mundo espiritual, onde os seus antepassados participavam, de certa maneira, ou indiretamente ou diretamente, da sua vida na Terra. Então, assim, em relação às civilizações mais antigas, eu não vou citar todas elas, nem vou dar uma aula de história, também não é muito a minha área. Mas, assim, a história da China remonta realmente a milhares de anos. E, mesmo se mantendo isolados, eles estiveram inseridos no processo de evolução da Terra. E nós sabemos, né, que, como a Carmen já colocou, né, Jesus é o governador da Terra, ele participa da vida na Terra desde a formação do planeta. A gente sabe que ele participou desde o início de tudo. E, na verdade, na Terra, nós sempre tivemos os seus mensageiros divinos, aqueles espíritos que faziam parte do grupo de Jesus, que quando ele formou a Terra, ele convidou uma pleiade de espíritos, como Ismael, para trabalharem por o progresso do nosso planeta. Então, nós sempre tivemos na Terra mensageiros divinos, e isso em todas as civilizações. Então, a gente vai observar que existe um registro desse imperador, né? E já existem os princípios morais do que é o certo, do que é errado, e são registros que montam a 3.468 anos antes de Cristo. O imperador Forri. Não sei como é que ele... Bom, talvez um chinês me corrigisse, não sei. Mas Lao Tse, por exemplo, a gente sabe que ele, nos ensinamentos dele, a gente vai ver que os ensinamentos dele já eram os ensinamentos que Jesus veio trazer ao mundo ocidental, né? Eu separei só
acho que uma ou duas frases, não, só separei essa frase. Aos que são bons para mim, eu sou bom. E aos que não são bons para mim, eu também sou bom, né? Então, e também esse outro, pague a ofensa com a bondade. Isso, na realidade, já são os ensinamentos que depois Jesus trouxe para o Ocidente. Confúcio, né, que em 55 anos, a 479 anos antes de Cristo, estimulava o culto dos antepassados, a relação entre os dois mundos, e estruturou a administração chinesa. E ele dizia que o Senhor dos céus é bom e generoso. O homem sábio é um pouco de suas manifestações. Na estrada da inspiração, eles caminham juntos. E o sábio lhe recebe as ideias que enchem a vida de alegria e de bens. Então, assim, seguir os ensinamentos desse Senhor dos céus, né, ou ter um comportamento semelhante ao dele, seria um caminho para a felicidade. E ele também falava que não faças aos outros o que não queres que te façam, que é um ensinamento de Jesus, né? Que Jesus trouxe para nós. Então, assim, a gente observa que dessas civilizações mais antigas já tinham os seus mestres, né? Mensageiros de Jesus na Terra para ensinar aos homens, vamos dizer assim, o que seria o caminho correto. Outra civilização antiga, dos egípcios, a gente sabe que eles tinham conhecimento da comunicação dos mortos, tinham conhecimento da pluralidade das existências e dos mundos, conheciam o magnetismo humano, a energia solar, dominavam a técnica de mumificação, as técnicas até para preparar as pirâmides, né, que ainda é um mistério como eles conseguiram, né, e técnicas de construção que, na realidade, até hoje são desconhecidas. E lembrar que Akenaton, né, que viveu entre 1362 a 1303 a.C., ele já tinha o conceito do Deus único, né? E existe até uma discussão se a ideia do Deus único, que os hebreus depois passaram a ser os grandes responsáveis por defender no mundo, se eles levaram essa ideia do Deus único ou se essa ideia do Deus único já era dos egípcios. Tinha também os hindus, né, os indianos, que elas são até de uma origem anterior à própria civilização egípcia, não há uma data assim muito certa, mas se sabe que já era um agrupamento que antecederam de muito os agrupamentos israelitas. Eles tinham conhecimento da ciência do espírito, conheciam as finalidades da vida, mas não souberam aproveitar seus próprios conhecimentos, quer dizer, tinham esses conhecimentos, mas eram, vamos dizer assim, um povo que mantinha as diferenças sociais, né? Então, eles não se compadeciam daqueles que eles consideravam como raças atrasadas, embora fossem constituintes do seu próprio povo. Então, eles criaram os sistemas de castas, né? Você teria os superiores e os inferiores, né? E os superiores teriam direito a tudo e os inferiores teriam direito a ser seus trabalhadores. Então, assim, um sistema, assim, eles tinham muitos conhecimentos, mas faltavam os conhecimentos de humanidade, vamos dizer assim. E, na realidade, assim, o que se sabe também é que os egípcios tinham muitos conhecimentos, que os egípcios e os indianos, eles trocavam muitos conhecimentos entre eles também. Então, provavelmente, os indianos aprenderam muito sobre esses conhecimentos egípcios. Os conhecimentos que eu digo realmente são os conhecimentos científicos que os egípcios tinham e que praticamente a maior parte desses conhecimentos levaram com eles mesmos, quer dizer, desapareceram.
os hebreus constituíram um grupo. A característica do povo hebreu é ser homogêneo, né? É se fecharem, né? Enquanto os outros povos, de uma maneira ou de outra, com exceção dos chineses, foram interagindo com os povos que estavam ao seu redor, né? Os hebreus, eles ficaram sempre coesos e sempre seguindo os seus conhecimentos. Eles mantiveram inalterados os caracteres e suas tradições e foram passando essas tradições de pais para filhos, né? Eles tinham, então, a tradição do paraíso perdido, né? Não sabemos se eles estavam dentro desse grupo, né, que veio de fora e que tinha uma vida mais evoluída do que a encontraram aqui. Então, para eles, é como se eles tivessem realmente saído de um paraíso perdido e vindo parar na terra onde eles estavam sendo punidos por terem desobedecido às leis de Deus. Eles acreditavam na existência de um só Deus, criador do céu, da terra, com poder para punir e matar seus inimigos na terra e proteger o povo por ele escolhido, a ponto de destruir toda a vida na terra, permitindo apenas que o seu povo progredisse, que era Noé e sua família, né? É uma noção divina que Jesus veio à terra para tentar desfazer, porque Jesus, quando veio à terra, ele nos falou de um outro Deus, de amor, de um pai que nunca condenaria seus filhos a morrerem em qualquer, como é que se diz, enchente, como é que inundação, né? Numa inundação, e selecionar apenas um povo para sobreviver. A gente sabe que isso, na realidade, não é bem assim. A gente sabe que essa grande inundação na Terra, ela realmente aconteceu. Muitos povos têm as suas lendas que não envolvem Noé sobre essa grande inundação que houve na Terra, mas ela fez parte da própria evolução do planeta. Dilúvio. O Luiz está aqui me ajudando. Né? Na realidade, o grande dilúvio, né? A grande contribuição dos hebreus, na realidade, é para o próprio Código Civil, porque eles estabeleceram, Moisés, com os 10 mandamentos, né, em 1200, esqueci de corrigir, 1350 anos antes de Cristo, mais ou menos nessa data, ele estabeleceu as bases da legislação de grande parte da população: não matarás, não cobiçarás os bens do próximo, não roubarás. Então, assim, ele tentou exatamente tornar lei aquilo que nós deveríamos saber instintivamente e não aprendíamos. E eu, na realidade, assim, pensei, tinha muitos outros povos que são antigos, né? A gente sabe que nessa mesma época já havia o Nepal e sua população. A gente sabe que o budismo, né, com muitos conceitos iguais ao que Jesus também nos trouxe depois, em relação ao amor ao próximo, ao respeito ao próximo, né? O budismo tem toda uma filosofia de vida que a gente até vê depois na própria codificação da doutrina espírita, no Evangelho, da importância de cuidar do corpo, de respeitar o corpo físico, para que a alma pudesse crescer, se expandir e se crescer e estabelecer tudo o que deveria fazer na Terra. Então, assim, mas também não daria para a gente ficar falando, mas a minha ideia foi colocar populações diferentes, para que, então, depois a Carmen nos traga como a doutrina espírita, né, principalmente nas obras complementares e na Gênesis, nos fala nessa diversificação da raça humana, né, na Terra. Mas eu não queria encerrar, então, sem falar de Jesus, que Jesus não fundou nenhuma religião, a gente sabe disso. Ele seguiu os ensinamentos do judaísmo, interpretando as palavras da Bíblia
e ele fazia essa interpretação através de uma figura de Deus bom e justo. Não tinha nada a ver com aquele Deus vingativo, capaz de matar para proteger o povo hebreu, né? Na realidade, ele falava de um Deus que não era esse Deus, como está na Bíblia, a semelhança do homem, mas igualando ao homem. Na verdade, nós somos semelhantes a Deus em energia e espiritual, não em relação à humanidade. Porque em relação à humanidade, eles colocavam Deus exatamente com sentimentos de vingança, ódio ou rancor, que a gente sabe que não é real. Então, Jesus, quando veio à Terra, ele veio à Terra exatamente porque, se no Oriente já havia toda uma orientação espiritualista, na parte que estava ligada ao Ocidente, estava mais difícil desses conceitos penetrarem. Ainda havia muito politeísmo, havia as religiões com vários deuses, as religiões ainda eram segmentadas e que interessavam a determinadas regiões. E, na verdade, ele veio diferente, né? Ele veio mostrar um Deus que era Pai e que nada seria vingativo, né? Então, nós podemos dizer que Jesus foi o grande missionário do ensino do amor ao próximo, a si mesmo e a Deus. Então, eu não queria encerrar essa minha parte sem citar o nosso mestre Jesus. Tá bom? Passo agora para a Carmen, vou encerrar aqui. Que beleza terminar com Jesus, tá? Uma beleza. Não podemos nunca deixar de falar de Jesus. Sempre, né? Sempre. Então, vamos pegar a minha parte, tentar compartilhar. Vamos ajustar aqui. Quando falaste de livro, eu não entendi a palavra. Não tem problema, depois eu não vou. Você não tem como? É só, às vezes até de vista. Dá para ver, gente? Dá Para ver, sim. dá para ver. Tá. Dona Rosa, pode desligar o microfone, por favor. Tá bom. Eu vou falar de uma casualidade que aconteceu, né? Eu e a Rosa conversamos muito, mas nós não dissemos quais as cores que nós íamos fazer os nossos slides. E aconteceu que eu fiz a primeira parte verde e ela fez verde. Na segunda parte eu fiz azul, ela fez azul. Então, eu queria dizer que existe uma sincronicidade mental em nós, né? Com o outro, com o mundo das formas e o mundo da matéria, do mundo da matéria, das formas, e o mundo invisível. Isso é muito interessante que a gente possa se aperceber sempre. Então, essa segunda parte, eu intitulei O Homem nas Sociedades Humanas e o Espiritismo. Vou fazer algumas perguntas e respostas, né? De onde que veio o homem? Como é que o homem surgiu? Né? É um ser pensante que filosofa até hoje na vida. De onde eu vim? Por que eu estou aqui? Para onde eu vou? Será que meu caminho é certo? Será que essa evolução que todos dizem é correta? Isso me faz feliz, infeliz? Então, nós vamos trazer a evolução explicada pelo Espiritismo. Não é? Os caracteres biológicos, visíveis e invisíveis, decorrem de alterações no perispírito dos seres. Né? Para o princípio inteligente se transformar em espírito, foi então necessário milhares de anos. É uma grande jornada nos reinos inferiores da natureza, até obter a condição para a humanização. Nesse ponto é que existe para nós espíritas
o elo perdido, porque, segundo o nosso codificador Allan Kardec, ele vai nos dizer que esse princípio inteligente foi levado para o mundo espiritual e lá manuseado. Então, foi dado a ele uma condição diferente, não de determinismo, mas de arbítrio livre, ou seja, alguma coisa mudou naquele ramo que bifurcou-se daqueles primatas. E, então, algo diferenciado foi modificado naquele corpo perispiritual que passou a ser perispírito, ou como o nosso querido, já foi mencionado aqui pela minha charazinha Carmen, modelo organizador biológico. É um modelo que organiza a forma, não é? E que foi o Hernani Guimarães de Andrade que nos fez belíssimos conceitos, né? Mostrando quantas dimensões teria, por que ele achava que era assim. Um grande estudioso anímico, né? Ele não fez livros de psicografia, ele era intuidíssimo, né? Já que ele, segundo dizem, né? Foi um grande egípcio, né? E lá ele deve ter aprendido tanta coisa. Então, transformando esse ser dotado de razão e de livre-arbítrio. É uma jornada que dizem que é cerca de 1 bilhão de anos, mais ou menos. Nós temos aqui um desenho que eu trouxe: espírito, perispírito e corpo físico, não é? Ou seja, o espírito sempre iluminado, porque o espírito é uma criação de Deus, né? A criação de Deus significa que nós somos energia, sem sabermos que energia é. Se somos divinos com Deus pequeno, com D pequeno, nós sempre estaremos ligados à divindade, ou seja, essa energia cósmica. Então, por isso que nós só temos uma vida. Nós jamais morreremos. A morte é física. Até nós dizemos esse nome morte, um vocábulo até mal entendido. É a mudança de corpo, diríamos assim, né? Então, dessa maneira, os espíritos são a individualização do princípio inteligente. Da mesma maneira que os corpos são a individualização do princípio material. A época e o modo dessa formação é que são desconhecidos. Nós ainda não temos uma evolução suficiente para entendê-las. Assim nos diz o codificador Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, questão 79. Claro que a evolução se deu, né, em forma de elipse, num momento que nós não conhecemos. Isso tudo são conjecturas. Nós temos um livro brilhante que é chamado A Grande Síntese, do Pietro Baldi, que mostra isso com detalhes. Nós temos o mundo material explicando isso, o mundo de Mamon nas escolas, nas universidades, né? Que o que nós sabemos que éramos seres inertes, evoluímos até um grande ramo de micro-organismos, depois os vegetais inferiores, depois animais, e depois o mundo hominal, e depois o mundo celestial. A explicação, no capítulo 3, Caminho da Luz, seria: para alcançar a idade da razão, do raciocínio e discernimento, o ser automatizado em seus impulsos, na romagem para o reino angélico, como nós estamos, evoluiu até que hoje nós sejamos uma amostrinha do que fomos no passado. Tudo evolui na natureza, no cosmos. Os seres vivos, os órgãos, os seres humanos e as ideias. Até esse momento que nós somos seres de uma sociedade complexa. Complexa. Porque ainda não aprendemos o amor real. Ainda buscamos no nosso inconsciente algumas coisas do nosso passado. Então, peixes, répteis, mamíferos tiveram as suas linhagens. Também os antropóides da caverna. Não é? Aí nós vamos trazer, complementando
o que a Rosa falou no primeiro bloco e passando numa linhagem para o segundo bloco, que as recentes pesquisas sobre o tipo Neandertal, reconhecendo que ele era um pouco bestializado, mas que, na realidade, eles tiveram seus experimentos biológicos que procederam aos prepostos de Jesus. Tudo isso que aconteceu, meus amigos, é que Jesus, a cada época, enviava uma coorte de espíritos para que pudessem reencarnar na Terra a pedido do Mestre, para que a evolução fosse ponto a ponto, mas ponto a ponto em várias partes do solo terreno, até fixarem no primata as características apropriadas do homem futuro. Surgem os primeiros selvagens de compleição melhorada, né? Como se fosse o Homo erectus, que veio do Homo habilis, né? Uma transformação visceral, comparativo às raças humanas antigas. E aí nós poderíamos perguntar, como poderia operar-se semelhante transição se não fosse por imigração? Não é? Então, o nosso querido Emmanuel, nesse livro, que é um best-seller, né? A Caminho da Luz, vai nos mostrar isso com muita delicadeza, mostrando como já foi falado pela Rosa, a África como berço, não o único berço, mas como um dos berços da civilização. E foram encontrados nos mais antigos fósseis, né? Conquistas, pesquisa do DNA hoje, ossadas, pedaços de crânio, maxilares, dentes, fêmures, pertencentes a tipos de seres oriundos da África, mas são semelhantes ao homem, por isso que foram chamados hominídeos. Em várias partes, eles evoluíram. Então, nós temos Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Homo neanderthalensis, ou Neandertal, e o Homo sapiens sapiens. E como nós trouxemos aqui, eu gosto muito de fotos, meus amigos. Eu não sei desenhar como eu gostaria, né? Senão eu desenharia uma coisa para nós. Então, nós buscando na internet, a evolução do Australopithecus veio do Homo habilis, que já teve, por isso que é habilis, de habilidade, né? O erectus, que já era bípede, mas bípede completo, desde do Australopithecus já era bípede. Mas então ele podia mexer com as ferramentas. E veio, segundo alguns estudiosos, o Homo sapiens pré-neanderthalensis. Depois veio o sapiens neanderthalensis e depois o Homo sapiens sapiens, que é esse homem que é parecido conosco hoje, mais próximo de nós. A importância da bipideia é muito interessante, porque ajudou na locomoção. Por isso que não é só africano. Tivemos em outros lugares e eles se misturaram, eles andaram. O homem, quando se tornou bípede, ele virou caminheiro. Teve uma posição vertical, teve uma libertação da mão, teve o desenvolvimento do cérebro, daí o desenvolvimento da linguagem e aumento da sua caixa craniana. Então, porque nós ficamos verticalizados, nós nos movimentamos mais na natureza. Amamos a natureza, buscamos a comida. Veio o fogo e nós começamos a cozinhar para nós. A libertação da mão permitiu uma habilidade manual e a ajuda de usar o polegar. Isso é muito importante na evolução do homem. Então, como é que vai se dar, né, esse processo de hominização, de transformação do homem? A evolução foi lenta, longa, a níveis físico e intelectual, do hominídeo ao homem atual. E eu ousei trazer essa foto, não é? Viemos como se fosse, né, de um chimpanzé, mas na realidade não foi, foi um ramo, e crescemos, até sermos um homo tecnológicos. Então, esse homem, né, ele virou homo tecnológicos,
que hoje nós usamos toda a mídia que o futuro mundo de regeneração nos dá. Aí eu queria fazer alguns pontos, né, mostrando esses enviados do infinito que foram na China milenária, né, na celeste figura de Jesus. E aqui eu queria fazer uma colocação. A nossa Rosa, ela disse que alguns estudiosos acham, né, que esse ponto que Confúcio trouxe, né, de um Deus único, que talvez não saísse de Moisés. Veja, o Confúcio e Moisés, eles foram contemporâneos do século XIV a século XIII a.C. O que acontece, né, para a gente poder entender, né, desses capelinos que vieram dar todas essas misturas de povos, né? É que quando Jesus ele convida os seus prepostos a reencarnarem, ele escolhe para cada local um conjunto de espíritos, e lá aqueles espíritos trazem as propostas do Cristo, as propostas crísticas do governador do planeta. Então, os iniciados do Egito esperavam através das suas profecias. Lá no Egito, eram os povos mais adiantados que vieram lá de Capela. Na Pérsia, eram os passos do porvir. Na Índia Védica, trazia aquelas regiões iluminárias dos Vedas Vedantes, já com uma ideia da imortalidade da alma. Mas isso combinado com Jesus. Jesus orientou aqueles espíritos que eles trouxessem o âmago do projeto que hoje nós chamamos do Consolador. Mas foi na Palestina, onde o povo de Israel, o Moisés já tinha trazido a ideia do Deus único. Porque quando ele veio trazer a ideia do meu Deus únicos, e ele também legislou, porque se ele não pudesse legislar com aquele Deus mais feroz, o povo que tinha vivido aqueles anos todos no exílio, que já tinha visto o nosso João Batista orar e bendizer o Deus Baal e ceifar 600 cabeças daqueles grandes mestres, não podia acontecer daquele jeito. Ele teria que dar um jeito no que estava acontecendo. Então, durante muitos séculos, foi necessário que aquela primeira revelação revelasse o Deus único. Porque, meus amigos, eu sei que vocês sabem, mas eu queria aqui ratificar o ensinamento que a gente já tem. É que na Palestina de Jesus, quando Jesus veio, ainda nós temos em Levítico, nós temos em vários livros do Velho Testamento. À época, há menos de 2000 anos atrás, a Palestina, o povo de Israel, ele era analfabeto. Só alguns tinham conhecimento. Só alguns tinham algum conhecimento da lei, que podiam ler a Torá, porque o conhecimento era através da oralidade. Dos discípulos de Jesus, dos 12, somente Mateus era o mais evoluído, e João e Judas Iscariotes. Todos os outros eram muito pequenos de conhecimento do povo. Eles tinham conhecimento de Jesus. Então, nós vamos ver os escribas, nós vamos ver os doutores da lei, como Saulo de Tarso, que estudavam a Torá. Mas precisou que Jesus mesmo viesse para poder ele mostrar esse conteúdo balsâmico do amor de Deus. Nós não precisamos e nem podemos ficar admirados como Jesus fazia, porque ele era crístico. Ele fez tudo o que ele fez porque ele era um espírito puro.
Enquanto que os outros que o antecederam, todos os profetas, os pequenos, os grandes, todos aqueles livros lindos, todos os salmos foram trazidos por homens brilhantes, mas não puros. Então, foram cantadas glórias divinas, a exaltação do amor, da resignação, da piedade e do martírio, através da palavra dos profetas mais eminentes, mas jamais aquele amor, porque só quem podia trazer o amor de Deus, era um espírito crístico que recebia diretamente do Pai as ordens amorosas, para poder virem em cada casa do Pai e levar o amor. Nós não sabemos desses bilhões, trilhões de casas do Pai, quantos espíritos crísticos lá estão para exalar o amor através das suas promessas. Entre as raças negra e amarela, os grandes agrupamentos da Lemúria através da Atlântida, esses exilados de Capela, eles que tinham adquirido a provisão de amor nas suas consciências enriquecidas, não houve retrocesso, meu amigo, meus amigos, minhas amigas, meus companheiros de jornada, mas uma providência justa de administração segundo o mérito de cada um. Até hoje, o nosso trabalho, o nosso sofrimento, a nossa redenção necessária se faz através da providência de Deus, desse amor de Deus que nos concede o tempo dele para o nosso aprimoramento. Ao degredo dos emigrantes de Capela, podemos esclarecer que o primata hominis se encontrava regimentado em tribos numerosos. Verificava-se, então, a reencarnação de espíritos tão avançados em conhecimento em corpos de raças primigênicas, ou seja, primitivas. Foi possível. Daí essa evolução, muitas vezes grandiosa. O espírito como uma luz que não conhecemos, nem sabemos se é matéria, porque sabemos que espírito não é matéria. Mas esse mestre Jesus, foi ele que veio nos mostrar as epopeias do seu evangelho, que foram previstas, cantadas em milênios antes da sua vinda. Nós temos Isaías falando dele. Nós temos Malaquias, vários poetas antes do Cristo falando dele. Uma secreta intuição iluminava o espírito divinatório das massas populares, nos diz o nosso querido Emmanuel. Todos os povos o esperavam em seu seio acolhedor, todos o queriam, localizando em seus caminhos a sua expressão sublime e divinizada, formando as premissas de um mundo novo, de um mundo espiritual, porque Jesus veio para nos mostrar a era do espírito, meus amigos, a era em que a nossa intuição será superior à nossa vontade de ter. Nós queremos ser melhores, mais simpáticos, mais amigos. É Jesus o nosso guia, o nosso modelo, o nosso querido amigo. Então, quando nós falamos da evolução do homem, desde sempre, desde aquele princípio inteligente, desde aquele processo que nos leva à compreensão desse Homo erectus de 35.000 anos atrás. Nós vamos entender no Sermão da Montanha, pelos evangelistas sinóticos, mas muito mais pelo Evangelho de Mateus, que Jesus falou aos nossos corações, lá naquele monte, que nós não sabemos onde, mas com certeza foi nas cercanias do lago de Genezaré ou Tiberíades, naquele ponto em que ele, o próprio Cristo, escolheu para poder passar
entre idas e vindas, desde a Galiléia, passando pela Samaria, pela Judéia, até chegar ao Templo de Jerusalém, mostrando ele e a nossa queridíssima Amélia Rodrigues o descreve divinamente através da pena augusta do nosso amigo Divaldo Pereira Franco, as epopeias de Jesus. Jesus, o Cristo de Deus, dizendo para nós que eu sou o caminho, está em João 15:5. Quem estiver comigo, criará bons frutos, porque existe uma produção de amor do Cristo de Deus para nós. E também trazendo essa proposta do Consolador, ele disse Quando ele disse isso, meus amigos? Ele disse naquela ceia pascal, na última ceia pascal, que ele se reúne com seus discípulos como um amigo, porque creiam, todos os discípulos conheciam Jesus de outras épocas, porque já tinham reencarnado na Terra desde há muito, para poderem ser discípulos de Jesus. Talvez nós também, meus amigos. Nós devemos de crer que já fomos amigos de Jesus, de longe lá atrás. Em outras épocas reencarnatórias, reencarnamos em outros lados do planeta, talvez tenhamos vindo de outros orbes, não sabemos. Talvez a maioria de nós não tenha vindo da Terra. A Terra é um planeta muito novo. Talvez não sejamos terrenos ou terráqueos, talvez tivéssemos vindo de outros planetas e tivéssemos sido convidados a reencarnar na Terra para que pudéssemos evoluir através do nosso trabalho, das conquistas espirituais. Porque talvez já tivéssemos um pouco da nossa inteligência. Porque não somos tão embrutecidos assim. Por isso que eu acredito que tenhamos vindo de outros orbes. E aqui na Terra estamos conquistando uma centelha de amor. E ele disse para nós, naquela ceia pascal, quando viu aqueles discípulos com olhos em sofreguidão, quando souberam que Jesus, que aquele mestre querido ia voltar ao Pai, ele disse, calma, meus amigos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, como a dizer, eu sou o que consolo as suas almas, mas o Pai dará outro consolador, para que fique convosco para sempre, disse Jesus no capítulo 10, versículo 16, escrito por João. É a doutrina dos espíritos que hoje faz desse Instituto de Cultura Espírita do Brasil um foco de luz. E o agradecimento é profundo por nós fazermos parte deste grupo, deste conjunto de almas, deste SEB. Nós temos que agradecer muito, meus amigos, essa grande oportunidade de, neste sábado, eu estou em Niterói, há um pulo, há uma separação por uma ponte de um lago que talvez se assemelhe em extensão ao lago de Genezaré, mas não com a vibração espiritual do lago de Tiberíades. E vejo flores azuis da paz, do equilíbrio, desejando, meus amigos, que possamos adquirir a força espiritual para, ao caminharmos nos pontos mais longínquos do planeta, subordinados às leis de cada país, nas próximas reencarnações, possamos ser homens e mulheres
com o ideal crístico já dentro de nós. Não podemos imaginar que seremos ou seríamos um Saulo se transformando em Paulo para dizer: não sou eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Porque esta foi a frase magnânima de Saulo. Carta aos Gálatas, Carta aos Gálatas 2:20. Quando se viu cristianizado, obrigada, Saulo. Quando se viu cristianizado e disse: já não sou eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Então, a proposta da Joana de Ângeles, da espiritizar, humanizar e se conscientizar na sociedade é de uma beleza profunda. Porque como nos cristianizarmos sem estudar as propostas do Consolador? Esperamos que o nosso circuito, meu e da Rosa, nessa proposta da formação do homem, indo até a sua sociedade, que hoje, vejam, a Rosa trouxe uma coisa muito interessante para nós, que na época que o homem ficou mais habilidoso, ele formou reinados. E lá eles queriam as terras mais férteis, onde passassem rios. Vou aqui falar uma coisa, se eu não sei se eu devia, mas vou fazer um comentário, porque eu estou comentando à luz da doutrina espírita. Ainda hoje, meus amigos, nós vemos desvio de água para que aquele egoísmo aconteça, para que as suas terras sejam as melhores, tirando, às vezes, do governo, tirando através das outras pessoas da sua sociedade, aquela água potável. Então, vejam, é preciso que o homem... Isso foi há alguns anos atrás. Ainda hoje nós repetimos os mesmos erros. Quando a Carmen falou no modelo organizador biológico, ou seja, nós precisamos de várias reencarnações ainda, meus amigos, para que possamos ir e vir e entender a proposta do Cristo, esse Espírito que se fez verbo e se chamou Jesus. Porque deveremos nos amar como ele nos amou. A proposta é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se nós nem nos amamos, como é que vamos amar o próximo? Como é que vamos amar a um Deus que reclamamos que somos insensatos? Mas o mundo de regeneração está aí nas nossas portas, nos convidando a um mundo mais regenerado, ainda com dores, mas com mais amor. A gratidão é muito grande no meu coração. E eu fico triste de não estar na presença de todos, mas não estar com a minha amiga presidente, que não pôde estar conosco. Porque a Nádia do Couto Vale é minha amiga de Seara Espírita. E ela, que possamos emitir para ela vibrações de amor, de paz, de esperança, que ela possa resolver os pequenos conflitos que não a permitiram estar junto de nós. Muito obrigada, meus amigos. Namastê para todos vocês. Que Jesus seja sempre o nosso guia, o nosso modelo. Será, sem sombra de dúvidas. Perdoe, Carmen, pelo entusiasmo, mas o Paulo aos Gálatas 2:20 é profundamente emocionante. Já não sou eu quem vive, mas o Cristo vive em mim. Indicação de sucesso reencarnatório, indicação de uma mudança gigantesca, ainda que ele tivesse um grande background, como nós sabemos, mas, enfim, coisa belíssima. Com relação às nossas perguntas, eu vou ler as 4 primeiras
Paulo, antes eu só queria falar uma coisinha, Pois não. que na verdade, só se eu troquei os nomes, mas se eu não troquei, quem foi contemporâneo de Moisés foi Akhenaton, no Egito, o faraó. Desculpe, foi isso mesmo, eu errei. Não, você está certo, foi Akhenaton. Mas não foi Akhenaton que eu tinha que trocado. Não, eu que troquei. Não foi Akhenaton, né, como dizem, né, que trouxe a ideia do Deus único, Sim. porque ele é paralelo. Ele e É, Moisés foram contemporâneos. contemporâneo, é difícil saber de onde realmente... Não, desculpe, não é Confúcio, é Akhenaton. Desculpe. Tá bom. Não, eu errei. Eu falei o nome achando que era outro. Perfeito, Rosa. Obrigada. Podem ter trazido os dois em lugares diferentes, né? O alto sempre tem dessas providências, né? Um sujeito genial inventa um avião aqui, o outro inventa nos Estados Unidos. Olha, e a gente tem o avião. Sim, eu aprendi assim. Todas as propostas são colocadas no cosmos. Isso. Cada mente capta a sua maneira. Acabou. É isso. Então, vamos lá. Então, eu vou ler as 4 primeiras considerações por razões especiais e pediria ao companheiro César Reis que, a partir da 5ª, conduzisse a apresentação das perguntas. Nós começamos com a companheira Carmen Baldo, pedindo desculpas pelo atraso em relação à aula de Esperanto. A doutora Rosa, em seguida, cumprimenta a todos. E uma observação da companheira Carmen Baldo. Estamos num nível muito de principiantes para essas discussões semânticas, numa aula tão curta e básica. Não gostei da interferência eruditíssima do nosso colega. E eu respondi à companheira Carmen Baldo dizendo: agradeço-lhe, Carmen, por manifestar-se. Pretendia só ajudar com uma informação útil sobre a língua que estudamos. Queira desculpar. Fique com Deus, irmã, saúde e paz. O companheiro César poderia, então, a partir da 5ª, conduzir? Saulo, eu estou com alguma dificuldade de leitura ainda. Se você pudesse... Eu farei isso, então. Ok, companheiro. Bem, em seguida temos... uma pergunta de um irmão gêmeo meu. Doutora Rosa, crê que nos tempos citados os seres bípedes foram animados pelos exilados de Capela ou tinham sido mais recentemente criados pelo Pai? O que a gente sabe, né, pela própria doutrina espírita, pelo livro dos Espíritos, é que é difícil a gente responder essa pergunta, porque assim, houve espíritos, princípios inteligentes que fizeram todo o seu processo evolutivo na Terra, desde o início. E que foram aprendendo com seus contemporâneos que foram animados por espíritos de outros órgãos, né? Mas, assim, não foi só de Capela, nem só de outro... Na realidade, sempre houve, né? Desde que o homem começou o seu desenvolvimento na Terra, sempre houve espíritos um pouco mais adiantados, que vinham de outros isópios, porque a gente não tem que imaginar que só vieram para a Terra exilados porque precisavam evoluir. Não, nós tivemos grandes missionários, e graças a Deus até ainda temos, né, que vieram à Terra até para ensinar aqueles homens que eles podiam ir andando, porque naquela época, às vezes, eles só consumiam os alimentos de uma determinada região. Era preciso, e eram só nômades, acabavam os provimentos, eles iam para outra região. Então, era preciso que reencarnassem espíritos que tivessem conhecimentos de agricultura, que tivessem conhecimentos de arar uma terra, de onde procurar água. Então, esses grandes missionários que vieram de outros órgãos, mais evoluídos que os habitantes da Terra, sempre estiveram conosco, na verdade. Tá? Então, assim, sempre houve, sempre. Muito obrigado, doutora. Aqui, um agradecimento feito por mim mesmo, muito grato, doutora Rosa. Desculpe, nós temos uma pergunta da companheira Tereza Costa, e eu vou lê-la agora. Essa evolução do Homo se dava primeiramente no perispírito, no plano astral? Isso a Carmen até colocou depois na segunda parte, né? Na Caminho da Luz, Emmanuel cita isso, que algumas mudanças perispirituais
porque como eles tinham corpos mais evoluídos, era preciso que fizessem mudanças perispirituais, porque os corpos da Terra ainda eram muito primitivos. Então, que no mundo espiritual, quando os espíritos, os homens da Terra iam para a erraticidade, lá eles passavam, sim, por mudanças perispirituais, para quando eles renascessem, aquelas mudanças perispirituais interagissem com o corpo, assim, que as mães ainda tinham corpos primitivos, para que os corpos deles já pudessem ter as mudanças necessárias até para você ter melhor desenvolvimento da inteligência, para que elas pudessem ir se adaptando melhor ao seu processo evolutivo. Isso é citado, sim. Que coisa maravilhosa. Excelente essa pergunta da Tereza, né? Eu tinha esquecido desse fator. Alterações perispirituais, inclusive, como um dos fatores para permitir a continuidade do processo evolutivo. Maravilhoso. A Carmen Baldo cumprimenta a doutora Rosa pela brilhante e clara exposição. Em seguida vem Jesus, príncipe do reino da evolução. Salve Jesus! Os que crescemos com base no teu amor, o saudamos amorosa e respeitosamente. Em seguida, uma citação. Isso é apenas uma citação, não é uma pergunta, senão eu a dirigiria às expositoras. Uma outra citação em Esperanto: Ne detruebla nur la spirito, kiu ne estas materio. Indestrutível só o espírito, que não é matéria. Outra pergunta, essa dirigida a Carmen. Carmen, como crê que os perispíritos do princípio... Você já respondeu a essa pergunta, mas se quiser dizer mais alguma coisinha, durante sua exposição isso ficou bem claro. Carmen, como crê que os perispíritos do princípio serviram de modelo organizador biológico para os seres formados do limo da Terra? Veja, se quiser falar mais um pouquinho sobre o tema. Claro, com prazer. Vejam só, nós temos que imaginar que somos seres espirituais. Então, vamos imaginar que nós estamos aqui, nós somos num grupo agora de 15, né? Vamos supor que nós desencarnemos daqui a uns anos e vamos nos encontrar no mundo espiritual. E vamos para a mesma colônia. Nós vamos todos para a mesma colônia. Cada um de nós vai ter um processo de aprendizado reencarnatório. Mas como nós vamos desencarnar velhinhos, com muitas sequelas dos anos de vida que passamos, nós vamos passar por várias operações perispirituais. E ao reencarnarmos, depois de muitos estudos em várias escolas do mundo espiritual, esperamos trazer corpos de bebês melhores, com mais conhecimento. Coisa simples. No passado era o modelo organizador biológico perispírito que continuava organizando o corpo físico. Então, o que eu falei, o que a Rosa está falando é que não só na Terra, né? Segundo o nosso codificador, segundo Emmanuel e outros espíritos, mensageiros de luz, todo o cosmos, os espíritos são os seres inteligentes do universo. Então, nós somos, como foi trazido, nós somos Gaia, nós somos Terra. Nós somos a Mãe Terra. E essa Mãe Terra está em ebulição até hoje, a ebulição evolutiva. O seu coordenador, que com outros Cristos formaram um sistema solar, são amigos. São amigos não só do sistema solar nosso, são amigos de outras Pleiades. E existe um diálogo fraterno, amoroso entre eles. Esse povo, para evoluir, pode ser convidado para evoluir neste local que eu coordeno por amor? Pergunta Jesus,
pergunta um outro Cristo de Deus, um outro Cristo. Então, essa evolução se dá em todo o cosmos. Os espíritos se evoluem em, vamos dizer assim, em locais diferenciados. Agora, o que a Rosa falou, e eu queria deixar um comentário, nós sabemos, né, por alguns livros, que de Órion, da constelação de Touro, em especial da constelação de Touro, espíritos numa evolução melhor do que a nossa, porque lá já está no mundo de regeneração, eles trazem um perispírito com o seu código do DNA diferenciado. Por quê? Porque nós precisamos ter um controle melhor da criação. Então, quando a mulher gera uma criança, ela já vai gerar com um código genético diferenciado, para que aquelas mudanças da inteligência, da amorosidade, até da sua compreensão, tanto genótipo quanto fenótipo, seja aprimorado. Então, não existe uma evolução na vertical só, existe uma evolução na horizontal só. Existe uma evolução verticalizada em mundos superiores para, na horizontalidade, haver uma espiritualização perispiritual para a formação de seres melhores. Muitíssimo obrigado, Carmen. A consideração em seguida dessa pergunta foi: o tempo necessário a tal fenômeno, qual foi? Já houve, creio, muitas considerações a respeito. Impossível! Né? Olha, eu queria fazer aqui uma observação. Assim, simples. Né? O dia que alguém disser a data certa, acreditem que é um obsessor. Espírito de luz não faz datação, porque ele não tem construção para isso. Quem disser que é no ano tal, tantos milênios, fujam desse ser, ou então deem passes iluminados nele, porque não é do bem. Uma brincadeirinha, mas é verdade. Quer dizer, quando eu chegar do outro lado, se por acaso puder ver o irmão André Luiz e disser: mas eu sou um homem de, sei lá, 87 anos. Não, você é um espírito, por favor. Vamos ao trabalho de espírito. Carmen, o DNA mitocondrial feminino, se cabe a expressão, perdoe, eu sou profissional de eletricidade. Não, mas foi a Rosa que falou. Eu copiei a fala da Rosa, porque eu também estudei isso, então eu estou falando da mitocôndria, que é o meu amor nas organelas, eu amo a mitocôndria. Né? Tá bom, mas a desculpas em relação à minha citação, porque eu não sei se a expressão é correta, haja vista que eu sou eletricista. Eu sou apaixonado pelos elétrons, tanto quanto você pelas mitocôndrias, Carmen. Então, vamos lá. Carmen, mas se por acaso for melhor que a doutora... Não, mas eu tenho uma resposta. Pode acabar de fazer a pergunta. Tá. Carmen, o DNA mitocondrial feminino, se cabe a expressão, que permitiu melhor evolução biológica, fala de condições melhores dos espíritos reencarnados em vestes carnais femininas? Eu vou falar porque tem muitas mulheres aqui na sala. Né? Então, quando a Rosa trouxe, né, um esquema, né, da descoberta que aquelas mulheres tiveram naquele seu clã, que o acasalamento entre eles não era benéfico, trazia seres diferenciados no sentido negativo, eu vou te explicar assim. O que elas fizeram? Deram preferência aos outros. Então, quando elas fizeram isso, foi trazido por nós, assim, com muita, vamos dizer assim, ciência, né? Que as mulheres, e você também gostavam do ambiente, né, da natureza. Plantas,
animais, sol e lua. Então, foram as mulheres que começaram a desenvolver os seus clãs, cuidando dos filhos, cuidando da horta, cuidando da caça e ainda colocando seus mortos nos buraquinhos. Então, com isso, o que aconteceu com o sistema límbico? O que é o sistema límbico? Né? O sistema das emoções, que estão dentro de nós. É um sistema, né, que está dentro do nosso diencéfalo. O homem ficava, ia caçar, ia reclamar da vida, ia trazer o animal com raiva, com ódio. E a mulher ali, para cá, para lá. Houve uma diferença de amorosidade. Então, eu acredito assim, né? Vou fazer uma brincadeirinha, mas vou fazer uma brincadeirinha honesta. A ciência mostrou, há poucos anos, né, que os homens teriam mais genes, né, mais, vamos dizer assim, que o código genético deles, com relação aos neurônios, era maior do que das mulheres, né? Eles teriam mais neurônios, né? E eu pergunto, ok, tem neurônios, mas quem que usa os neurônios para 3, 4 coisas? São as mulheres. Onde nós aprendemos? Lá atrás. A Rosa deu essa explicação. Lá atrás, quando nós fazíamos tudo. E aí, claro, que houve mudanças culturais, mas trazemos no nosso inconsciente coletivo junguiano a experiência. Vejam, nada se perde no campo do corpo perispiritual. Por isso que é um modelo organizador biológico. Organiza não só a vida biológica, como a vida espiritual. Porque espírito vai se movimentar, vai criar, vai se emancipar no mundo espiritual através desse modelo organizador biológico. Eu fico feliz porque acho que nós, mulheres, não somos melhores, somos iguais, porque somos espíritos. Mas a nossa necessidade na cultura, e felizmente estamos no Brasil, meus amigos. Quando eu penso que eu estou no Brasil, eu digo, Ave Cristo, porque nós podemos fazer coisas. Eu com a Rosa, com a Carmen, com a Tereza, com todas essas mulheres, estamos aqui, podemos falar qualquer coisa. Você imagina se eu estou num país que eu não posso me expressar? Então, a gratidão de ser brasileira. Eu queria só falar 2 coisas para a gente relembrar. Primeiro, é que o espírito não tem sexo. Isso. Na verdade, a gente reencarna como homem ou como mulher, dependendo das necessidades espirituais. Nessa reencarnação, de acordo com os nossos compromissos reencarnatórios. Então, não vou dizer que as mulheres são mais protegidas. Eu vou dizer para vocês que os corpos femininos, eles realmente têm uma maior resistência para uma série de condições. Nós começamos que nós temos 2 cromossomas X. Isso. E os homens têm um só. O cromossoma Y é um cromossoma pequenininho, o cromossoma X é um cromossoma maior. Robusto. Isso. Como nós temos 2 cromossomas X, nós temos uma vantagem evolutiva em relação ao homem, porque nós temos reserva de genes. A mulher tem 2 cromossomas X, mas só um fica ativo. 50% das células fica ativo o cromossoma que veio do pai, nas outras 50% das células fica o cromossoma que veio da mãe. O homem, como ele tem um cromossoma X, ele vai ter só um tipo de genes daquele cromossoma X. Então, nós temos sempre uma quantidade, vamos dizer assim, heterozigota, diferente nos 2 cromossomas X. E isso nos dá realmente uma vantagem para uma série de condições. Vou dar um exemplo só para vocês. O déficit intelectual é mais comum em homens do que em mulheres, porque como nós temos 2 cromossomas X, se nós herdarmos ou tivermos alguma mutação
em um dos cromossomas X que cursasse com déficit intelectual, mas 50% das minhas células é o outro cromossoma X que vai estar ativo. Então, eu vou ter como suplantar essa dificuldade. Mas isso, se a gente pensar bem, os corpos femininos são os responsáveis pela maternidade. São eles que geram a vida. São eles que mantêm a vida, que dão a oportunidade do renascimento, da reencarnação. É lógico que a gente nunca faria um filho sem o pai da criança, eu sei disso, entendeu? Mas, assim, de qualquer maneira, existe toda a responsabilidade de dar condição ao renascimento dos espíritos na vida. Então, vamos chamar isso assim, essa proteção, entre aspas, genética aos corpos femininos, ela realmente tem um objetivo, né? E depois, assim, a gente tem que reconhecer, nós temos que reconhecer, as mulheres fazem preventivo, as mulheres vão aos médicos, fazem exames, né? Os homens não fazem isso, então os homens morrem mais cedo porque eles descobrem mais tardiamente que estavam diabéticos e não se trataram. As mulheres se cuidam melhor, né? Por isso as mulheres, eu acho que a gente já vem quando a gente renasce mulher, a gente renasce também com esse instinto de proteção, de cuidar do corpo melhor do que os homens cuidam. Eu acho que... Eu gostaria... Só um instantinho. Eu posso complementar o que ela falou? Sim. Para dizer o seguinte, Rosa, quando esse espírito dessa mulher que faz o preventivo, que luta, faz isso, ele desencarna, quando ele nasce, ele vai para o mundo espiritual, ele tem a possibilidade de ser homem ou ser mulher. Quando ele nasce mulher, ele aprendeu isso tudo. Então, isso que eu quis dizer. Quando o espírito ele renasce na vibração feminina, é porque ele lembra, tem na sua casa mental o registro lá de trás. Esse registro não se perde. Então, esse registro é que vai lembrar a essa mulher o que ela já fez lá atrás. Como você falou, o homem faz menos coisas e, em alguns sentidos, ele vai lembrar do que ele faz. É isso que eu quis dizer. Mas eu gostei muito da sua oportunidade de dizer que o espírito não tem sexo. Porque podia imaginar que eu estava falando que o espírito é feminino ou masculino. Mas ele pode, como a Joana, que tem várias encarnações como mulher, e tem o nosso Chico Xavier, que teve várias reencarnações como homem. Não mudaram, né? Tiveram aquela sequência numa polaridade, ou feminino ou masculino. Um testemunho bem simples. Eu sou testemunha auditiva e gastronômica da verdade que as mulheres fazem mais coisas ao mesmo tempo. A minha mulher brinca com a netinha o tempo todo e na hora do almoço a comida está pronta. Só uma observação, Carmen. Eu acho, Carmen, que sou autóctone, porque sei muito menos ainda que Sócrates. Agora, Carmen Baldo, eu amo esse paralelo, ciência-religião. Há pouco tempo soube do MOB, Modelo Organizador Biológico. Não é uma pergunta, é uma observação. Sim, sim. Prossigamos. Este conceito do MOB, também da Carmen Baldo, este conceito do MOB ajudou muito a síntese da atuação espírito, energia, matéria, e simplificou bastante minha noção de formação dos seres vivos. Perfeito. Nas obras de Hernani Guimarães Andrade, ou Andrade Guimarães. Não, Guimarães de Andrade. Guimarães e Andrade. Uma também só citação. Que bela frase, doutora Rosa. O convívio com a natureza foi a primeira escola para o homem. O mesmo elemento que lhe trazia o alimento, o ensinava a dar os primeiros passos. Os passos seguintes, desculpem. Também apenas citação. Cabe observar, doutora Rosa, que não obstante os nossos tropeços, os planos de Jesus se realizam. Algo perturbados por nós, é claro, mas se realizam. Com certeza.
Hilda Carvalho. Saulo, no meu entender, Jesus continua realizando, concordamos. Aos que são bons, também uma citação só. Repetição de essas citações são frequentemente repetições de coisas que foram ditas só para dar-lhes algum destaque. Aos que são bons para mim, eu sou bom. Aos que não são bons para mim, eu também sou bom. Lao Tse. Essa citação eu coloquei em Esperanto para Gáudio dos amantes da língua. Por ti, que estas bonai al mi estas bona. Al ti, que ne bonas al mi ankaŭ bonas. Também uma simples citação. Só podia comunicar-nos o amor de Jesus os que o imitavam naquele amor, não os doutos e prudentes. Citação de Carmen Silveira, no ICEB, aos 18 de julho de 2021. Hegel. O tema é o compartilhar e o cooperar na nova era. Isso começa realmente a acontecer. Mas o homem continua a destruir inúmeras espécies, destruindo outros homens. Como o homem superará seu instinto de destruição? E qual a relação com a lei de destruição? Hegel, você dirigiu essa pergunta especificamente à doutora Rosa ou à Carmen? Bem, pode deixar a Rosa responder. A lei da destruição divina não tem nada a ver com a lei de destruição humana. Porque a lei de destruição, como lei divina, é a destruição que tem como objetivo a reforma, a mudança, né? Então, a gente sabe que, às vezes, você tem um temporal, né? Que você pensa, bom, mas destruiu tanta coisa, mas, ao mesmo tempo, aquele temporal, às vezes, limpou a natureza, o ambiente, de uma série de miasmas negativos, né? E, além do mais, muitas vezes, por exemplo, vou dar o exemplo do vulcão. O vulcão, quando despeja aquela lava, né? É uma desgraça, né? Parece que está destruindo, né? E é uma desgraça quando morrem pessoas. Mas a grande maioria hoje, quando ele despeja aquelas lavas, na realidade, aquelas terras vão ser férteis. Ele fertiliza as terras, depois que passa aquela fase aguda, as pessoas voltam e cultivam naquelas terras. Então, isso não tem nada a ver com a nossa lei de destruição, que mata, né? Que destrói, que agride, né? Essa ainda é um exemplo de como nós ainda somos um planeta de provas e expiações e como nós estamos longe de vir a ser um planeta de regeneração, porque é lógico que a maior parte da população humana é boa, é lógico que esse percentual de pessoas que matam, que destroem a vida, é menor do que aqueles que tentam conservá-la. Mas, assim, nós ainda estamos muito aquém, até porque nós ainda destruímos a natureza. A gente ainda não aprendeu que a gente não vive sem a natureza, ainda destruímos o meio ambiente. Mas são leis de destruição diferentes. A nossa lei de a destruição humana não tem a ver com a lei de destruição divina. Agora, a cada um segundo as suas obras. A cada um segundo as suas obras. Né? Todos responderemos. A lei de causa e de efeito. Então, cada um vai depois se ver com a sua própria consciência, onde está a lei de Deus íncita dentro de nós. Da Carmen Baldo. Que beleza a sua explicação da evolução. Que seus desejos se cumpram e no que pudermos estaremos todos juntos. Carmen, você dirigiu essa pergunta a... Foi um comentário. Assim, é mais um comentário, né? Mais um comentário. Agora, embora não seja uma pergunta, ela disse sua explicação. Você quer especificar, Carmen, a quem você dirigiu a expressão? Foi o fechamento da Carmen, as frases dela sobre evolução, sobre o que ela esperava, eu achei muito bonito. Ok, caminhemos. Elias ceifou muitas cabeças, cerca de 300, os seguidores de Baal.
Desculpa, é de Teresa, eu não mencionei. Na reencarnação como João Batista, teve a sua ceifada e colocada numa bandeja de prata. A lei Eu falei que foi João Batista, não falei que foi Elias. Mas não foi 300, não, foi 600. Sacerdotes de Baal. Por isso que ele teve, na próxima reencarnação, a cabecinha lá, porque ele não precisava ter aquilo, né? Ele teve aquilo porque ele exagerou na sua proposta de querer trazer com tenacidade a lei de Deus, né? Então ele perseguiu demais os outros e aí ele podia ficar sem aquilo, mas ele exagerou na sua pregação, vamos dizer assim, né? Isso é. Ele não aceitou o ritmo da evolução como deveria ser. Isso. Resolveu que imporia o Deus único claro, e as melhores noções com a mão de ferro. Isso. Hilda Carvalho, infelizmente não poderia continuar, verei no YouTube. Deixo abraços a todos. Essa pergunta vem de Galaxy A11. Quem é Galaxy? Galaxy quer se apresentar? Parece que não. Carmen Grata, brilhante exposição e muita sensibilidade ao falar. Luz para você. Obrigada, Galaxy A11. Da Teresa. Carmen, mas o espírito ora não reencarna como homem, ora como mulher. Por que, então, essa diferenciação emocional feita em relação a homens e mulheres? Houve a explicação, né? Mas se quiserem falar mais um pouquinho sobre o tema... Não, eu já falei, porque quando a gente lembra, a gente usa o nosso conhecimento adquirido, gente. A gente não perde o conhecimento adquirido. Ô, né? Carmen. Quem é? Tereza? Eu, quando fiz a pergunta, a Rosa entrou com a explicação, então ela já Pois é, querida. Já respondeu. Pois é. Mas eu quero dizer o seguinte, é uma beleza, né? Essa explicação da Rosa, e a Rosa é o meu complemento. Porque, veja, você imagina se a cada encarnação tivesse que começar tudo outra vez, tinha que durar 1000 anos e não ia aprender tudo, não ia desenvolver tudo que a gente trouxe. Nós temos um bojo, né? Um bojo de aprendizado que fica no perispírito. É isso que eu quis dizer. Sim, entendi. É isso que eu quis dizer. Ok. Bem, aqui estão a última expressão, é exatamente da Teresa, dizendo que a doutora Rosa já havia respondido. Nós chegamos então ao fim. Eu queria fazer uma parte aqui da nossa querida Carmen Baldo. Quando eu mostrei a evolução, né? A evolução, eu disse que era elipse. Claro que não é, né? E ela disse, espiral. Ela disse, fez aqui no particular. É claro que é espiral. Eu ainda fiz assim, eu fiz um movimento e falei que é elipse, que é fechada. Obrigada, Carmen. Mas olha só, eu não tenho nenhum problema de dizer que eu errei. Eu tenho problema quando eu vejo que eu errei e não quero observar meu erro. Tá. A Maria das Graças e eu somos arquitetas, então a gente tem tudo isso muito bem na cabeça. E eu li o Pietro Baldi, A Grande Síntese, eu ele também, é muito prático na espiral, né? Pois é, e eu fiz um movimento com o dedo e falei elipse, mas eu não podia deixar de falar que você falou. Mas, Carmen, é a Teresa. Olha, eu não sou arquiteta, não, mas como o Jorge Andréia dava aula mostrando essa espiral e você fez um movimento, eu nem me toquei na palavra elipse, eu entendi completamente. Pois é, porque eu falei elipse, mas achando que eu falei espiral, por isso que eu fiz assim. O desenho era autoexplicativo. Mas a gente pode remendar, a gente remenda. Claro, é bom. O desenho na tela era de uma espiral, né? Um segundo fator facilitando as coisas. De qualquer maneira, temos informações seguras de que o espírito, a voz, não está zangado com você, Carmen. Não, com a Carmen. Com a Carmen. É porque as duas são Carmen. Mas isso é a Carmen expositora. Eu posso garantir que o espírito, a voz, não está zangado. Nada.
Ele deve estar rindo. A outra Deve estar rindo Carmen é aberto. sua metida. Ele possivelmente diz assim, essa Carmenha, já conversamos tanto sobre a espiral. E me Bem. chamava assim. Um dia, brincava, né? Um dia ela vai ser Arquiteta. a prefeita de Niterói. Ele brincava comigo quando eu dava carona a ele para ir na Rádio Rio de Janeiro. Ele Vamos quem? lá. Você fechou teu... O espírito que falava em espiral, minha querida. Ah. O espírito que explicava da espiral. Ah, tá. Eu gostaria de pedir, então, à doutora Rosa que fizesse nossa prece de encerramento. Então, vamos. Eu queria dizer que eu estou, antes da prece, estou muito grata pela sua oportunidade de trabalho, de compartilhar o trabalho com a Carmen. Foi uma excelente experiência, né? Gostei muito de conhecer você, Carmen, porque a gente às vezes participa, assim, percebe, mas nunca tinha trabalhado assim conjuntamente. Obrigada. Então, vamos unir nossos pensamentos a Deus Pai, a Jesus, nosso Mestre, aos mentores espirituais do ICEB, do Dom Lindo, ao nosso sempre grande amigo Jorge Andréia, e agradecer por essa tarde que passamos aqui, tão produtiva e de tanto aprendizado para nós que preparamos e esperamos para aqueles que assistiram também esse trabalho. Aproveitamos essa oportunidade de ligação com o mundo maior para pedir também, Senhor, nos ajuda, porque no momento vivenciamos uma lei que não deixa de ser uma lei de destruição com a Covid. Nos ajuda e intui, Senhor, todas as direções, os governos, para que possam colaborar para a vacinação em massa da população mundial, para que possamos equilibrar as nossas forças com as forças do vírus e que ele passe a ser apenas mais um vírus de gripe, contra o qual tomaremos a vacina anualmente. Assim, mais uma vez agradecendo por essa tarde que passamos juntos, vamos encerrar os nossos trabalhos de hoje. Graças a Deus. Graças Assim a Deus. seja. César, você tem alguma observação para nós hoje? Não, apenas muito feliz por rever nossas amigas, né? Por ter aprendido tanto. Foi uma tarde abençoada. Então, que essa bênção se transforme em luz para todos os corações. Muito obrigado. Graças a Deus. Gente, boa tarde para todos. Boa tarde, Boa obrigada. tarde. Final de Bom final de semana. semana. Obrigado pela Bom final de palestra. semana. Obrigada. Final de semana. Excelente Tchau. palestra.